Se você nunca jogou nenhum Souls-like da From Software, não tô incluindo aqueles que são de outras empresas, tipo Lies of P ou The First Berserk Kazan. Então eu recomendo você não começar pelo Elden Ring. Muita gente vai falar assim, começa pelo Elden Ring porque ele é o mais fácil. E realmente, se você comparar com o Dark Souls, o Bloodborne, até Sekiro, apesar que Sekiro eu acho bem fácil. Ele realmente é o mais fácil, porque você tem uma variedade de builds ali, o mundo é maior, você não é obrigado a matar todos os bosses do jogo. Mas, cara, se você realmente tá querendo embarcar nesse mundo do Souls-like, mais especificamente dos jogos da From Software, tá? Porque pra mim, os melhores ali são um dela, cara. Até porque foram eles que criaram esse gênero, né? Então, assim, se você tá querendo entrar de vez nesse mundo, não comece pelo Elden Ring, cara, porque você vai ficar muito mal acostumado, por causa que o Elden Ring, ele foi o último jogo aí que eles lançaram, né, tirando o Elden Ring Night Rain, é um lixo, então é meio que, tipo, um melhoramento de tudo que eles já fizeram, né? Tipo, é o ápice ali do Souls-like da empresa, né? Então, se você for jogar o Elden Ring e depois você vai pra um Dark Souls ou pra um Bloodborne, cara, você vai ficar, assim, você não vai querer jogar o jogo, entendeu? Você vai achar muito datado ou vai achar difícil demais. Então, a minha dica começa pelo Dark Souls 1. Primeiro jogo, Dark Souls 1. Nem Demon Souls, cara, porque o Demon Souls, ele... Apesar dele ser bom, cara, o Demon Souls, ele, por incrível que pareça, ele é o mais difícil dessa lista que eu vou passar pra vocês. Eu acho que é o mais difícil, cara. Então, não começa pelo Demon Souls. Eu nem digo difícil pelo sentido dos bosses, é mais das áreas ali do jogo, mas enfim. Começa pelo Dark Souls 1, a versão remaster, né? Ele tem pra tudo quanto é plataforma aí, até o Switch, então é fácil pra você jogar ele, e ele roda também em qualquer PC, cara, porque o jogo é de 2011, mas a versão remaster não muda quase nada, o jogo não fica muito pesado, o visual é praticamente a mesma coisa. Eu começo pelo Dark Souls 1, cara, se você, assim, você não tá acostumado com jogos, você não joga frequentemente, provavelmente você vai passar aperto, mas se você é uma pessoa que já joga, só que você nunca tinha jogado Souls-like, então talvez não seja tão difícil, porque você já tem ali a coordenação motora no controle, né? Mas enfim, cara, começa pelo Dark Souls 1, vai jogando o jogo ali. Se você não entender alguma parte, não conseguir passar, dá uma olhada no YouTube, mas não veja tudo, porque senão... Porra, aí é spoiler demais, acaba perdendo a graça. Mas, cara, joga, vai ali morrendo, aprendendo. O jogo não é tão difícil quanto falam, cara. Esse papo aí de que, o primeiro Dark Souls é difícil demais, não sei o que. Cara, tem jogos muito mais difíceis, bicho. Assim, muito mais difíceis mesmo. Então, cara, o Dark Souls é tranquilo, perto de, sei lá, o Resident Evil 1 é mais difícil que esse jogo, bicho. Então, porra, não fica intimidado aí só pensando que o pessoal fala que é mais difícil. Ele não necessariamente é muito difícil. O jogo realmente ele tem um desafio ali. Mas, cara, se você não quiser desafio nenhum, aí vai jogar Astrobot, né? Se você quiser pelo menos um desafio bom ali, negócio pra você superar, vai no Dark Souls, bicho. Primeiro Dark Souls. E a minha próxima recomendação, né? Primeiro você começa Dark Souls 1 e depois você vai pro Dark Souls 2 e depois pro Dark Souls 3. Joga a trilogia completa, todas as DLCs, porque elas são muito boas, inclusive. Tem muita gente aí que prefere as DLCs do jogo do que o jogo base. Então joga lá, Dark Souls 1, a DLC, Dark Souls 2, as DLCs e o Dark Souls 3 e as DLCs também. Depois que você zerar a trilogia Dark Souls, você vai pro Bloodborne, zera ali o Bloodborne e a DLC dele também, e é bem legal. E aí depois que você zerar a trilogia Dark Souls e o Bloodborne, aí sim você pode ir pro Sekiro. Aí o Sekiro, cara, ele é o seguinte, como você já zerou, né? Se você já chegou nessa parte de ter zerado, né? Já a trilogia Dark Souls, Bloodborne, você vai estar pelo menos um pouco familiarizado com a mecânica de parry. Porque apesar do Dark Souls, ele tem ali o parry, né? Que você pode fazer. É um sistema ali meio... É uma mecânica que, tipo, é pouco utilizada, sabe? Pra quem é um jogador mais casual. Eu mesmo, apesar de eu gostar muito, cara, do Dark Souls, cara, não uso
o parry, porque eu não sei fazer, bicho. É muito difícil. No Dark Souls, no Bloodborne, você tem que pegar um momento exato ali e o chefe ou o inimigo vai bater em você pra você dar o parry. Agora, o Sekiro, se você nunca tinha ouvido falar nesse jogo, ele é completamente parry. O jogo todo é parry. Então, é tipo, é igual, é como se você estivesse jogando um Dark Souls, só que você não pode ali montar a build, você não tem ali toda você tem menos liberdade que no Dark Souls. Então, você só vai ter um tipo de arma, você não vai ter muitas mecânicas ali, magia, essas coisas. Tem ali umas coisas que se assemelham à magia, mas você não pode criar tipo uma classe de mago. Vai ser guerreiro o jogo inteiro, então você fica mais limitado. Mas, cara, o parry desse jogo é tão fácil, tipo assim, você pega rápido. Você 1 hora ali, 2 horas treinando ali no jogo, você já pega o parry do jogo e zera ele muito rápido. A primeira vez que eu joguei o Sekiro, eu não fazia parry, porque eu pensava que, tipo assim, eu acho que é igual no Dark Souls, tipo, essa mecânica não é secundária, sabe? Só que o jogo inteiro gira em cima de parry. Inclusive, você consegue matar os inimigos mais rápido se você não focar em dar dano neles, mas se você focar em quebrar a postura, né? Que no caso é dar o parry na hora certa. Então, tipo assim, o jogo é completamente focado em parry. Se você não quiser dar parry, então você pode pular pro próximo, cara, porque esse jogo, ele é só centrado nessa mecânica, bicho. Só que aí que tá, como o jogo, ele só é centrado na mecânica de contra-atacar, né, do parry, no caso, então ele é mais fácil, tipo assim, você tem uma janela maior pra dar o parry nos inimigos, então acaba o jogo ficando muito fácil, cara, tipo assim, depois que eu zerei o jogo a segunda vez, já com essa mentalidade, eu zerei, tipo assim, cara, em questão de, sei lá, 3 horas. E aí, quando eu fiz o New Game Mais, eu zerei mais rápido ainda. Então, tipo, depois você pega essa técnica aí, né? Essa manha, fazer o parry no jogo, fica muito fácil, cara, porque o inimigo não é igual no Dark Souls, que tem que ser no momento certo, no momento exato, e se você errar, você se fudeu. Não, no Sekiro você tem uma janela de tempo muito alto, cara. Assim, alta mesmo, bicho, é um negócio assim surreal. É muito fácil fazer isso nesse jogo, então não fica intimidado. Muitas pessoas vão falar que é o mais difícil, e assim, talvez até seja, se você não souber fazer isso no jogo, né, no caso, desviar na hora certa, dar o parry. Então ele realmente fica mais difícil, porque você não tem tanta liberdade igual no Dark Souls, que você pode criar uma build muito quebrada, que você maceta os inimigos bem fácil. Então ele, nesse sentido, ele acaba sendo um pouco mais difícil, mas depois que você domina essa mecânica, que não é muito difícil, eu já falei pra vocês, tipo assim, cara, é muito fácil, velho. Não tem nem comparação com os outros jogos Souls-like. O parry é muito fácil de dar, sério, é muito fácil mesmo. Então, depois que você aprende isso, cara, você zera o jogo muito fácil, bicho. Então, por isso que eu considero, pra mim, tá? Ele é o mais fácil, cara. De todos os jogos aqui que eu vou falar pra vocês, na minha opinião, ele é o mais fácil, bicho. Sério. Assim, você pode perguntar pra várias pessoas aí, né, que jogaram o jogo, vão falar que é o mais difícil. Por esses motivos que eu falei pra vocês, você não tem tanta liberdade. Mas, cara, essa mecânica, tipo assim, você domina ela tão fácil, no Sekiro, que ele acaba virando o jogo mais fácil da From Software. Por incrível que pareça, cara. Sério. Mas enfim, gente. Então, depois que você zerou os 3 Dark Souls, o Bloodborne e o Sekiro, aí sim eu recomendo você ir pro Elden Ring, porque o Elden Ring é meio que um apanhado de todos esses jogos aí. Ele é o maior, é o ápice, né, cara? É o supra-sumo ali da From Software até agora. Então, aí sim eu recomendo você ir pro Elden Ring, e ele vai ser o mais fácil, cara. Porra, se você passou os 3 Dark Souls, Bloodborne e o Sekiro, bicho, não vai ter dificuldade nenhuma, cara. Sério, não vai ter nenhuma dificuldade ali pra zerar o jogo. Então, você pode ir tranquilo, faz o jogo base, né? Zera ele e depois vai pra DLC, que é muito boa. Só que tem em mente que o jogo é muito grande, cara. Você vai demorar aí só na história base, bicho. Eu acho que é umas 40 horas aí ou mais, dependendo do quanto vocês explorar no game. Então o jogo é bem grande, tá? Já tem isso aí em mente. Por fim, cara, um extra. Depois de você jogar todos esses jogos, você pode ir pro Demon Souls, porque, cara, o Demon Souls ele é muito bom. Tá? Não o remake. O remake ele é bom no sentido dos gráficos e da questão técnica, né, do jogo, mas ele é horrível na arte dele, cara. Eles pegaram a arte do jogo e enfiaram no cu. Então eu recomendo vocês jogarem
Assim, se você quiser jogar o remake, pode jogar, cara. O jogo, ele é, tipo, bonito, ele é bom no sentido técnico, né? Mas ele é um remake 1 para 1 do Demon Souls original. Só que ele perde completamente aquela essência do mundo. Ele tira muita vibe do Demon Souls original. Então eu recomendo você jogar o original. Só que aí ele tá preso no PlayStation 3. Então você só consegue ou conseguir no PlayStation 3, né? Que é meio difícil, ou emulando no PC. No caso, seria o mais fácil, né? Porque, e assim, eu nem, sei lá, considero você ser obrigatório jogar esse jogo. Obrigatório entre aspas, tá? Você não é obrigado a jogar nenhum desses jogos que eu falei. Mas eu digo isso porque ele, sei lá, cara, ele é o mais fraquinho. Também é o primeiro, né? Jogo do Miyazaki, na From Software, no caso, né? O primeiro Souls-like, por assim dizer. Então ele é bem fraco, cara. Você, tipo assim, você vai... Depois de ter jogado todos esses outros jogos aí, você vai achar ele bem carente de conteúdo. E assim, os bosses deles são bem mais fáceis, cara. Tipo, nem tem comparação. Mas no começo do vídeo eu disse que ele é mais difícil porque as fogueiras que ficam entre as áreas, né? Que no caso seriam save points, eles, tipo assim, eles ficam muito longe, sabe? Da área uma da outra. Então, se você não tá acostumado com Dark Souls, né? Um jogo Souls-like, você vai ficar muito perdido ali, vai sofrer demais. Por isso que eu não recomendei você jogar ele primeiro. Mas assim, dá pra encaixar ele em qualquer lugar, cara. Se você quiser zerar ele depois do Dark Souls 1 também serve. Ou depois da trilogia Dark Souls, ou zerar ele depois de zerar todos os jogos que eu falei aí, em ordem. Mas não joga ele primeiro, cara. A minha recomendação é você começar ali pelo Dark Souls 1 mesmo, depois o 2, depois o 3, o Bloodborne, o Sekiro e por fim o Elden Ring. Mas enfim, gente, essa é a minha opinião, tá? É o que eu acho que é melhor pra quem nunca jogou nenhum Souls-like aí do Miyazaki. Enfim, deixem nos comentários se vocês têm uma opinião diferente, se vocês concordam com o que eu falei aqui no vídeo. Deixa um like aí, tá? Pra dar uma ajudada aí no canal. Comenta qualquer coisa aí também, pra dar aquele engajamento. E até a próxima. Obrigado por ficarem até o final do vídeo e falou!